Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que vão fazer PS e AD caso não tenham maioria? Eu bem sei que, do lado do Partido Socialista, houve uma mudança de posição, mas isto tem que ser explicado pelo Partido Socialista, não é por mim. Mas não é importante clarificar. Eu já fui claro, eu peço muita desculpa. Mas não deixa mais fragilizado, parece que ainda não tomou uma decisão em relação a esta matéria, não pode passar assim. Não, pelo contrário. Fragilizado porquê? Você quer que eu fale de cenários de derrota que eu não vislumbro no meu horizonte? Com todo o respeito... A questão surgiu no debate com Pedro Nuno Santos, mas continua sem resposta por parte de Luís Montenegro. O líder do PSD não esclarece o que vai fazer caso o PS ganhe as eleições com maioria relativa. Viabilizaria ou não um governo minoritário socialista? O secretário-geral do PS garantiu, por sua vez, no debate entre os dois líderes, que não inviabilizaria um governo minoritário da AD. Nos últimos dias, Pedro Nuno Santos tem pressionado o PSD a tomar também uma posição sobre esta matéria. Mas já veio dizer, esta quarta-feira, que se não houver reciprocidade, o PS também se sente desobrigado. Por que é que Luís Montenegro mantém o tabu sobre o que vai fazer caso seja o PS a ganhar as eleições, mas sem maioria? Por que é que Pedro Nuno Santos decidiu centrar o debate nos cenários de governação? E o que é que o secretário-geral do PS quer mesmo dizer com reciprocidade? São questões para a conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quinta-feira, 22 de fevereiro. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, João. Muito se tem falado nos últimos dias dos eventuais cenários de governação, mas vamos talvez avançar aqui por ordem cronológica para perceber bem este tema. Na segunda-feira, Pedro Nuno Santos garantiu, no debate com Luís Montenegro, que viabilizaria um governo minoritário da AD. Pode acontecer e queria deixar desde já claro que o Partido Socialista não apresentará uma moção de rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição se houver uma vitória da AD, que nós esperamos sinceramente que nunca aconteça. Por que esta estratégia é adotada agora pelo secretário-geral do PS? Enfim, por que é que decidiu centrar o debate político nesta questão dos cenários de governação? Bom, o secretário-geral do PS tinha logo um objetivo à partida, que era tentar desarmar Luís Montenegro no debate, com o seguinte, dizendo que viabilizaria um governo minoritário da Aliança Democrática, neste caso do PSD, liderado pelo PSD, para que Luís Montenegro se sentisse forçado a dizer qualquer coisa. E não dizendo, a estratégia era apontar e dizer, ali está o tabu, ele não diz o que faz, para sugerir alguma incerteza sobre aquilo que era a solução à direita. Mas Pedro Nuno Santos acabou por ir um bocadinho longe demais, porque ele disse que não só que viabilizava um governo caso houvesse uma maioria de direita, ou melhor, ele não especificou, e nesse caso, para desobrigar a Luís Montenegro de fazer um acordo com o Chega, ou estar dependente do Chega, como também, ao não especificar, abriu margem para que se pensasse que estava a falar em qualquer cenário, inclusivamente maioria de esquerda. Isso é estranho, porque ele é o senhor Geringonça, era quem estava lá naquele momento, em 2015, a aplicar a criação de António Costa, e portanto causou estranheza. Se calhar foi um lapso, a minha ideia é que foi um lapso, mas o grande objetivo dele não era ir tão longe, era sim tentar encurralar Luís Montenegro com a ideia, ele não sabe o que quer, ele não diz o que quer. A semana passada, o Dr. Pedro Nuno Santos entendia que o Partido Socialista não deveria viabilizar um governo da AD. Na segunda-feira deu uma pirueta e disse que estava disponível para viabilizar um governo da AD se perdesse as eleições, não obstaculizando a que o programa do governo pudesse ser aprovado pela via de não ser rejeitado na Assembleia da República. Ontem deu uma segunda pirueta, dizendo que governaria se ganhasse as eleições ou se tivesse uma maioria com os seus parceiros, que é o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Já depois do debate, o líder do PSD acusou o secretário-geral do PS de fazer piruetas. Isto porque, como também já referimos, no dia seguinte ao debate, Pedro Nuno Santos veio esclarecer que o que disse, de facto, não implica tentar governar caso exista uma maioria de esquerda na Assembleia da República. Enquanto Luís Montenegro acusa Pedro Nuno Santos de uma mudança de estratégia e das tais piruetas, o PS diz que houve apenas uma clarificação.
Em que é que ficamos? O que é que houve aqui afinal? Olha, o que houve é que Pedro Nuno Santos esqueceu-se de dizer que se a AD vencesse e se não houvesse uma maioria à esquerda. Esqueceu-se de dizer isso no debate. Eu acredito genuinamente que não foi propositado. Claro que aí isso lhe permitiu ter uma Mas posição. gerou estas interpretações, não é? Gerou. É porque não havia, nem sequer havia equívoco de acordo com aquilo que ele disse, porque ele limitou-se a dizer, se a AD ficar em primeiro, eu não apresento uma moção de censura ao programa de governo, nem voto essa moção de censura apresentada por outros. Ora, o que vem dizer no dia a seguir, que se houver uma maioria de esquerda não deixa a direita governar, implica que alguém, caso o Presidente da República dê a oportunidade ao partido mais votado, olhando os resultados eleitorais, a formar governo, implica que aprove uma moção de censura apresentada pelo PS ou por outros. Portanto, não era essencial ele ter complementado a frase no debate e sim, isto é um recuo, se quisermos, é mais do que uma clarificação, é dizer o contrário ou fechar mais aquilo que tinha dito. Um dos valores mais importantes da nossa sociedade, na relação entre pessoas, na política também, é o valor da reciprocidade. O PSD não está disponível para garantir ao PS aquilo que o PS garantiu. E por isso nós sentimos desobrigados. Mas talvez as declarações que tenham causado, enfim, um pouco mais de confusão tenham surgido esta quarta-feira. Pedro Nuno Santos veio primeiro dizer que, sem reciprocidade por parte do PSD, o PS sente-se desobrigado. Só que pouco depois voltou a fazer declarações sobre a questão da reciprocidade. Nós já tive a oportunidade de dizer no debate que nós não apresentaremos nenhuma moção de rejeição, nem viabilizaremos nenhuma moção de rejeição se o Partido Socialista não ganhar ou não tiver uma maioria para apresentar. Isso mantém-se. Agora, aquilo que nós queremos é reciprocidade. Queremos que o PSD responda ao repto do PS da mesma forma que o Partido Socialista se disponibilizou no que diz respeito à AD. Rui, ficou claro o que é que o líder do PS quis dizer com tudo isto e o que pretende afinal fazer ou não num cenário de um possível governo minoritário da AD? Bom, quando ele vem pedir reciprocidade, vem na mesma estratégia de tentar encurralar Luís Montenegro, que é para ele verbalizar, para ele dizer eu também viabilizarei um governo minoritário do PS. Só que Pedro Nuno Santos, no caso dele, admite viabilizar um governo do PSD em caso de maioria de direita, e Luís Montenegro não tem o mesmo para oferecer, porque em caso de haver uma maioria de esquerda, Luís Montenegro não serve para nada na aprovação desse governo, não é necessário. Enquanto Pedro Nuno Santos é necessário porquê? Porque como o Luís Montenegro colocou um não é não ao Chega, o voto de Pedro Nuno Santos, ou a abstenção de Pedro Nuno Santos, essa viabilização, permitiria, como aliás várias figuras do PS já defenderam, que o PSD não ficasse dependente para governar de um voto favorável ou abstenção do Chega. Do lado da direita em Portugal, nós temos assistido a uma incapacidade do PSD de liderar a direita e nós temos assistido a uma grande bagunça, aliás, isso foi claro nos debates. Ainda no debate com o Luís Montenegro, o secretário-geral do PS acusou a direita de estar mergulhada num caos político e numa bagunça. E é uma palavra que, de resto, tem vindo a usar esta semana nos ataques à direita. E o resto também é que já pôs a oposição a reagir a isso. Quer também polarizar aqui a questão numa luta de dois blocos e atirar essa questão da desorganização da tal bagunça para o bloco da direita. O que é que pretende com isso? Sim, o que Pedro Nuno Santos quer dizer é verdade que está tudo dividido em dois blocos, um bloco à esquerda e um bloco à direita, mas enquanto que se o bloco à esquerda for maioritário, ele garante a governação, porque o PCP, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e até, embora não diretamente Inês Sousa Real, eventualmente também se podia juntar o PAN a isso, que ele consegue garantir um governo com essas forças, porque nenhuma exclui isso. O que ele diz, e aí obviamente olhando às sondagens, é que a AD e a Iniciativa Liberal não são suficientes, portanto essa maioria incluiria sempre o Chega, excluindo Luís Montenegro o Chega, não existe hipótese de governabilidade do lado do Bloco à direita. Portanto, quero mostrar essa imagem de que é uma grande confusão, que não é tão claro no outro Bloco que há uma solução de governabilidade.
E o que é que os partidos à esquerda do PS estão também a fazer? Estão a alinhar na mesma estratégia, não? Sim, os partidos à esquerda do PS acabam por aceitar essa estratégia. Tudo o que seja para prejudicar a direita serve o Bloco de Esquerda e também o PCP. Sendo que esses dois partidos têm uma particularidade, bem como o LIVRE, que é mostrar que, havendo esse bloco coeso, que eles não negam, é indiferente para as pessoas se votam Bloco de Esquerda, PS ou PCP. Estão livres, porque o que conta no fim do dia é a soma desses deputados todos. E tem um extra, é que Pedro Nuno Santos já disse, retificando, não tinha dito no debate, mas retificou logo, que se ficar em segundo lugar, aproveita essa maioria para governar. Ora, isso pulveriza o voto útil no PS, porque o que importa é que estes três partidos juntos, ou 4, se incluímos o LIVRE, e 5, se incluímos o PAN, tenham votos suficientes para que Pedro Nuno Santos possa liderar esse governo. Já regressamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Na segunda parte vamos falar do tabu de Luís Montenegro e tentar perceber por onde poderá passar a estratégia da direita nestas eleições. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes. Rui, porquê é que achas que Montenegro mantém esta indefinição, ou tabu, se quisermos usar a palavra de Pedro Nuno Santos, sobre o que vai fazer no dia a seguir às eleições, caso o PS ganhe com minoria relativa? Bom, o que acaba por fazer Luís Montenegro é, primeiro ponto, não quer dizer isso porque quer admitir que vai perder. E ele próprio diz isso, não é? Que só pensa na vitória. Ele diz que não é arrogância, mas Pedro Nuno Santos aí também diz o que faz caso vá perder. E ele não diz. Por outro lado, Luís Montenegro tem aqui uma situação que passa por... ele tem dito desde 2015, de uma forma muito consistente, que quem deve governar é quem fica em primeiro lugar nas eleições. E nunca disse outra coisa. Portanto, ele em coerência, se o PS for a força política mais votada, ainda por cima ele lidera uma coligação, não conseguir ter mais um voto do que o PS, ele considera, por princípio, que deve ser essa força a governar. E também já disse outra coisa, que é, se isso acontecer, que a AD não ficar em primeiro classificado das eleições, em primeiro lugar, que ele vai para casa, que sai, que se demite. E, portanto, isso tudo também pode justificar, em parte, esse tabu. E, obviamente, que ele não quer dizer as palavras. Eu, por mim, viabilizaria um governo do PS. Não quer dizer, porque isso afasta o eleitorado PSD, que ainda está muito magoado, ou que ainda se lembra bem do que aconteceu em 2015. Portanto, apesar de tudo, terá mais ganhos políticos em não esclarecer esta questão, em deixar a questão indefinida. Sim, neste momento sim, a menos que isto se transforme no tema principal de todas as perguntas que os jornalistas lhe fazem. Se isso acontecer, pode criar um ruído desconfortável para Luís Montenegro. Mas na prática há aqui uma outra questão, João, que acho que não podemos esquecer, que é Luís Montenegro pode não querer ser ele a tomar a decisão. Porque, como eu disse há pouco, se Luís Montenegro ficar em segundo lugar, vai para casa, demite-se. E os votos, quem fica com os votos é responsável por eles, até porque não pode haver eleições logo, só 8 meses depois, mais ou menos. São 6 meses para dissolver a Assembleia, mais 60 dias após a marcação das eleições. Só 8 meses depois é que pode voltar a existir eleições. E quem fica com esses votos e com essa decisão é a Comissão Política Nacional do PSD, o Conselho Nacional, eventualmente, e um Congresso, se o partido decidir marcar para o efeito. Portanto, ele pode até não querer dizer o que é que ele acha, por achar que nessa circunstância a decisão não é dele,
é do PSD como partido. E aí depois podem vir as tais teorias de haver uma segunda figura que já não se importa de se juntar ao Chega e aproveitar esses votos para governar. Ele, Luís Montenegro, na opinião pessoal, se tivesse que dizer alguma coisa, provavelmente era que viabilizaria, porque é esse o princípio que ele sempre defendeu. Mas não quer verbalizar porque isso fala perder muitos votos. E no meio de tudo isto, precisamente o Chega e André Ventura já se pronunciaram sobre esta indefinição do Luís Montenegro? Todos os dias. André Ventura tem dito que, na verdade, Luís Montenegro vai se deitar com o PS, vai dar a mão ao PS, está à espera do PS. O que André Ventura queria era que Luís Montenegro dissesse que se vai chegar a acordo com ele. Mas os Açores e a solução açoriana acabou por descartar essa possibilidade, porque Luís Montenegro já disse que prefere apresentar o seu programa de governo sem maioria, e depois que o Chega, se quiser derrubá-lo, terá que ter essas consequências. Portanto, Luís Montenegro está a conseguir afirmar cada vez mais que o não é não. Isto deixa André Ventura num dilema difícil, que é, então, as pessoas estão a votar nele, mas ele depois não pode ter influência. Só tem se voltar a mandar abaixo um governo de direita, e se corre o risco depois ir para novas eleições, ou até mesmo que seja formado um governo de esquerda. Portanto, nesse aspecto, André Ventura está aqui meio que entre a espada e a parede, e claro, tem tentado aproveitar isso para colar Luís Montenegro ao PS e tentar não dispersar as pessoas que votam nele e evitar esse voto útil em Luís Montenegro, que é o grande objetivo do líder da AD. Obrigado, Rui. Obrigado, João. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos sons da RTP. A sonoplastia é do Artur Costa. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.